Olá, turma do primeiro ano. A gente está entrando aqui em defesa do organismo. É uma aula sobre anticorpos, sobre antígenos, etc. e tal. Antígeno, vocês sabem que é uma substância estranha, e anticorpo é uma proteína específica para combater determinado antígeno, né? Assim, por exemplo, você foi invadido pelo vírus da catapora, por exemplo, e aí o teu sistema imunológico vai produzir anticorpos especificamente contra o vírus da catapora, não contra o vírus da rubéola, nem o vírus da poliomielite ou coisa parecida. Daí essa ideia de chave e fechadura, ou seja, algo assim bem específico. Aqui nós temos uma representação interessante, né? Essa especificidade. Observem que o antígeno aqui seria um vírus, né? Corresponde à fechadura, enquanto que a chave corresponde ao anticorpo, uma coisa feita sob medida para outra. Então, assim que funciona o sistema imunológico. Ele é capaz de produzir um anticorpo específico para aquele vírus, para aquela bactéria, para aquela toxina e por aí vai. Aqui nós temos outro exemplo, outra demonstração, também fácil de entender, né? Observem que a bactéria representada por X tem um formato. Portanto, o anticorpo que o nosso sistema imunológico vai produzir é o anti-X. Depois, embaixo, nós temos uma bactéria Y, que também tem um formato, e nós temos um anticorpo anti-Y para combater o antígeno Y. E é claro que o anticorpo anti-X seria incapaz de combater o antígeno Y, assim como o anticorpo anti-Y seria incapaz de combater o antígeno X. Portanto, mais uma demonstração aqui dessa especificidade. Nós temos a varíola. Olha só, gente, o que a varíola, que matou milhões de pessoas, o que ela era capaz de fazer com as pessoas, né? Ela foi uma das campeãs, realmente, de mortalidade. Quando a pessoa escapava, né, ficava com sequelas terríveis. Fica parecendo que é uma catapora gravíssima, né, que toma conta do corpo. E aqui do lado nós temos uma pessoa que tem um significado importantíssimo, né, um médico inglês, o Jenner, e ele foi o cidadão que fez digamos assim, a primeira vacina, como a gente vai acompanhar a partir de agora, né? Olha que coisa legal, né? Depois que a vacina da varíola foi produzida pelo Jenner, ela foi a única doença realmente erradicada no mundo. Não há mais nenhum caso de varíola, ou seja, a única realmente que desapareceu. Por isso que a varíola está morta. Vocês já pensaram se a gente pudesse fazer isso com todas as viroses, graças à vacinação, eliminar doença por doença? Mas com a varíola isso aconteceu. Bem, vamos falar de duas vacinas também super importantes, e nós temos aqui dois heróis também, né? O Albert Sabin, que é aquela vacina das gotinhas, que certamente muitos de vocês tomaram, e do outro lado, o Jonas Salk. O Albert Sabin alemão, né? E o Jonas Salk americano. A primeira vacina foi criada pelo Jonas Salk em 1955.
Depois, já na década de 60, o Albert Sabin também fez uma vacina contra a paralisia infantil. Os dois, portanto, fizeram uma vacina contra a paralisia infantil e a gente vai ver a diferença entre essas vacinas. Aqui está a vacina Sabin. Olha o que está escrito aqui, ó, vírus atenuado. O título é poliomielite, que é o sinônimo de paralisia infantil. Isso porque mielo significa medula e it, inflamação, porque o vírus atinge a medula espinhal, podendo fazer com que a criança afetada fique eternamente numa cadeira de rodas, né? Está escrito aqui, ó, vírus atenuado. Portanto, o vírus, ele não está, digamos assim, morto. Eu falo, digamos assim, morto, porque existe essa dúvida se o vírus é ou não um ser vivo. De modo que o vírus está apenas atenuado. O risco de uma vacina com vírus atenuado é a possibilidade desse vírus despertar no organismo. Aí, no lugar da vacina defender o corpo, ela poderia gerar doença, como aconteceu com alguns casos. Casos isolados, mas de qualquer maneira a coisa aconteceu. E aqui a vacina Salk. Está escrito vírus morto, né? O mais correto seria vírus inativo. Ora, o vírus inativo, ele não tem como, não há possibilidade dele despertar no organismo. Então, é uma vacina muito mais segura. O Brasil utilizou a vacina das gotinhas durante um longo período, desde a década de 60, né? E ela foi super importante. Mas depois, a partir de um tempo para cá, as crianças passaram a receber a vacina Salk, exatamente devido à segurança dela, já que ela está com o vírus inativo e não com o vírus atenuado. Influenza é o nome da gripe. Isso porque os italianos achavam que os sintomas da gripe eram provocados pela influência dos astros, da Lua, de Marte, etc. e tal. E aqui embaixo nós temos a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, né? Aqui tem 20 milhões de mortes. Na realidade, essa gripe chegou a matar 100 milhões de pessoas, certo? Tanto é que está sendo agora comparado aí com o corona, né? Será que quantas pessoas o corona vai matar? Certamente não vai atingir uma cifra dessa, né? Já que a gente tem medidas, provavelmente teremos uma vacina em breve. Em 1918, né? A gente nem sabia quase nada a respeito de gripe, nem tampouco de vírus. A situação é bem diferente. Bem, isso aqui é uma foto antiga que eu tinha aqui num livro, né, e aproveitei para mostrar a vocês. Até é bom para a gente mostrar como o que acontece quando uma pessoa espirra, né? Olha quanta gotícula de saliva e quantos vírus estariam presentes nessas gotículas, né? Aí essas gotículas podem ficar suspensas no ar. Se uma pessoa estiver próxima, é claro que ela pode, né, ser contaminada. Alguns vírus podem ficar em certas superfícies, como vidro, metal, papel, tecido, etc. e tal. Assim que a coisa é transmitida, como acontece com o corona também, né? A vacina da gripe, o vírus é introduzido no ovo e depois replicado. E é por isso que às vezes se pergunta se a pessoa é ou não alérgica à gripe. Bem, e soro? Que diferença tem o soro para a vacina?
Quer dizer, a vacina você introduz na pessoa o antígeno, só que o antígeno pode estar enfraquecido, né? Ou pode estar inativo. Aí o sistema imunológico responde produzindo anticorpos. Já o soro antiofídico, por exemplo, é o soro contra a cobra. Vocês estão vendo aqui uma pessoa colhendo o veneno de uma cobra. Aí depois, esse veneno, depois de preparado e enfraquecido, é injetado no cavalo. Aí o sangue do cavalo é que vai produzir anticorpos. Aí a gente retira esses anticorpos prontinhos e injeta numa pessoa que foi picada por essa espécie de cobra. Por exemplo, se essa cobra aí, supondo, for a jararaca, o cavalo vai gerar anticorpos contra a jararaca. Aí a pessoa chega no hospital e recebe o soro. Portanto, a diferença clássica entre vacina e soro é que a vacina provoca o organismo a produzir anticorpos, enquanto que o soro contém os anticorpos. Aqui nós temos um gráfico comparando qual dos dois seria a vacina e qual dos dois seria o soro. Observe que o gráfico A é exatamente o soro, ou seja, você aplica, a quantidade se eleva e à medida que vai combatendo o antígeno, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Já a vacina, você recebe uma dose, recebe outra dose e a produção de anticorpos é crescente de modo a te proteger, né? Tanto que algumas vacinas têm uma duração de 10 anos, por exemplo. Outras te dão proteção definitiva. Bem, a imunização ela pode ser ativa ou passiva, né? Vejamos, se você fica doente, né? É um processo ativo porque você vai produzir seus anticorpos. Se você toma uma vacina, também é um processo ativo porque você vai produzir os anticorpos, né? Só que você recebeu através de uma vacina, daí o processo ser artificial, mas ele é lento e duradouro. A imunização passiva. Nessa, você, na realidade, você não produz os anticorpos, você os recebe. Olha só, uma pessoa toma um soro. Claro, ela está tomando o soro contém anticorpos, portanto, né, é um processo passivo. Ou então a criança está mamando e recebendo anticorpos do leite materno. Não é o sistema da criança que está produzindo, está apenas recebendo da mãe. Assim como também anticorpos via placenta, né? Quer dizer, os anticorpos passam do sangue da mãe para o sangue da criança. Outro processo passivo também. Por que motivo doenças da infância, como a cachumba e o sarampo, são contraídas apenas uma vez, né? Isso é porque o nosso sistema imunológico possui uma memória. E essa memória vai depender do antígeno. No caso da cachumba, por exemplo, a gente pega apenas uma vez, catapora também, porque isso fica registrado para sempre no sistema imunológico. Aí, se por acaso o vírus voltar, isso já está guardado na memória. Aí aquelas células produtoras de anticorpos são ativadas imediatamente e liberam os anticorpos e a doença não acontece de novo.